Ah, gente. Já pode começar? Todo mundo se olhou ali no vídeo, tudo certo, né? Então tá bom. E hoje tem presença. Eu tô nervosa, gente. Eu presença também. Presença super especial da minha mãe aqui hoje. Eu tô nervosa. Finalmente a gente vai ter a dona Helenice aqui. Sim. Imagine eu, então. A dona Helenice, que a gente fala todo episódio da dona Helenice assistindo, fica lá comentando. Bem-vinda, dona Helenice. Palmas. Podia fazer uma compilação, né? De todas as vezes que a gente ela foi citou. Nossa, verdade. Verdade. Obrigada pelo convite. Não vou negar, estou nervosa, sim. É surreal. A gente vê de trás de uma mesa, de um computador, e de repente está aqui presencialmente, é muito diferente. Que legal. É bom. Preto em Nova York, tá vendo? Sim, mais uma! Ô, mãe, eu vou te chamar de mãe, tá? Porque Ô, mãe. Vai ser estranho, tá bom pra mim? vai ser muito estranho te chamar de dona Helenice. Eu vou te chamar de Tem uma mãe. história desse Dona Helenice. Mas, ô, mãe, bem-vinda. Obrigada por ter aceito o nosso convite, ainda mais para esse episódio especial, que é pro Dia das Mães. Eu acho que não podia ser melhor pessoa, né? Afinal de contas, faz quantos Dias das Mães que a gente passa separado? Sete que a gente já passou separado. O último que eu passei com a senhora foi há 7 anos. E esse ano foi possível passar o Dia das Mães com a senhora. E foi, para mim, é emocionante ver a senhora aqui, ver meu pai aqui. Para nós também. Então, só tenho a agradecer, assim. Obrigada. E eu acho que para as meninas a Isa, ela vê a mãe dela com mais frequência do que Ruth e eu. Sim. Mas eu acho que ter uma mãe com a gente é sempre gostoso. Pelo menos eu me sinto tendo mãe toda vez que eu vejo a mãe de uma das meninas aqui. Abraço de mãe tem é diferente. Um saber. Nossa, verdade. Abraço de mãe é diferente. Toda vez que eu vejo uma mãe aqui, eu falo, posso te dar um abraço? Toda vez que vem alguém pra cá, eu falo, manda um abraço pra minha filha. Tá vendo? Um abraço apertado. E eu sou chorona, gente, porque eu puxei pra minha mãe. Daí isso veio da minha mãe, de ser chorona. Então, se a gente chorar aqui várias vezes hoje, Meu Deus. já sabe de onde vem, né? Choro mesmo. Eu já tô com vontade de chorar. Gente, e eu já choro assistindo comercial. Eu sou a única que vou pensar. Já tá chorando? Pode vai ser só de choro. Oh. Não, é que eu vi já deu saudade da minha mãe também. É bom, é gostoso de ver vocês duas. Eu tenho muita lembrança. Um Gente. abraço, mãe. Aí, ó, tá vendo? Manda um beijo, manda um beijo. Isso. Não sei se eu tô pronta pra isso. Precisa de um lenço, tem... Pra potência dessa conexão, né? De mãe e filha. E como é bom, mesmo não sendo mãe da gente, né? Ter uma mãe que a gente pode pegar essa energia de, né? Nutrir. Posso perder toda a energia. Posso abraçar e usar. Ai, que delícia. Ô, mãe, mas sabe o que eu queria perguntar pra senhora? Eu acho que o bom de ter esse episódio aqui é que não só eu, mas as meninas também, assim que a Ruth conseguir parar de chorar, vai conseguir... Parei. A gente vai Eu também sou conseguir... chorona igual você, com a sua mãe. Eu também puxei a minha segurando, mãe. porque se eu começo, eu não paro. Mas eu queria... Eu acho que, principalmente, assim, pra gente, é a primeira vez que tem uma mãe que tá no Brasil, né? Porque a gente pode ter uma conversa de como é essa relação de ter uma filha, no caso, imigrante, morando nos Estados Unidos há tanto tempo. Então, assim, o que passa na cabeça da senhora, sabe, todos os dias comigo aqui? Gente, a primeira coisa é doloroso. Eu acho que essa palavra. Nesses 3 últimos anos, principalmente com a pandemia, e aí eu ficava pensando a cada sirene que eu ouvia quando eu estava falando com a Elisa ao telefone. Que são muitos. A gente via que o foco estava aqui, que estava a incidência muito maior aqui na cidade.
tudo que a gente pensava lá, eu falei, meu Deus, proteja minha filha, proteja todos aqueles que estão lá sem parentes, sem a mãe do lado, porque tudo que a gente quer quando fica doente é mãe. Eu penso nisso, né? E aí, quando a gente pensa, principalmente o filho está longe, a filha se casa e você não vai no casamento. Ah, não, Meu casamento... Deus, isso foi simplesmente... Foi a maior dor que a gente pode sentir com a distância. Essa que é a verdade. Então, quando a gente tem um filho, ela disse imigrante, mas quando a gente tem um filho longe, e quando está longe do país, principalmente, é uma coisa assim, você acorda pensando no filho, você fica o dia todo... Eu sou ratinho de internet, eu amo a internet. Minha mãe é todos os blogueiros, você pode imaginar. Ela que, na verdade, me indica blogueiro, youtuber, o que comprar. Ela que me apresentou Dollar Tree. Nossa, Dollar Tree é famoso no Brasil. Você jura? Foi ela que me falou, Dollar Tree tem tudo que você tá procurando por $1. Vai Mas lá. então tá explicado onde vem sua antenação. É, exatamente. Aí, ó, tá vendo? E É aí, daí. eu- Ela é muito mais antenada Eu do que amo, eu amo uma internet. E aí a gente fica vendo assim, raro, mas acontece. Houve um atentado não sei onde, um estudante foi atingido, e aí eu já penso na Elise, na minha sobrinha, que mora aqui também. Então, tudo isso deixa o coração da gente assim, sempre disposto a ficar procurando só notícias boas e nunca ruim. Mas a gente acaba vendo, o jornal é para isso, né? O jornal dá todo tipo de notícia. Então, além de ser doloroso, a saudade é muito grande. Os momentos em que a gente está juntos, quando tem uma reunião de família, quando ela tem alguma coisa para comemorar, então é onde a gente sente esse aperto danado, essa saudade, essa vontade de falar, vou pegar um avião e vou para aí. Não é tão fácil. Né? E ainda teve o visto que venceu durante a pandemia e não tinha como renovar, porque não tinha vaga. Então, a minha história, assim como a de muitos, mas a nossa história foi de muita espera, foi bem sofrida para ficar junto um pouquinho. Desculpa, a última vez que vocês se viram foi há 3 anos atrás? 2019. Isso. Naquele verão. Então ela estava aqui no verão também. Ela veio pro meu aniversário de 2019. Eu acho que eu lembro que você comentou que ela foi na Afropunk também, não foi com você? Não, eles chegaram... eu fui na Afropunk, mas eles estavam aqui no dia da Afropunk. Eles foram pro meu tio no dia que eu fui na Afropunk. Foi em 2019 a última vez que eles vieram, né? Veio meu pai e minha mãe. Eles vieram antes também, uma vez antes disso, né? Antes daquele de 2019. Sim. Senhora e o pai juntos. Sim. 1 ano e meio antes. Eu já vi, o Clemente veio sozinho 2 vezes, eu tive aqui uma vez sozinha também. Então já está na 6ª e 7ª vez dele. E aí tem um lado bom também. Tem um lado bom que a gente tem assim, o seu filho está vendo, está tendo outras culturas, está aprendendo, está crescendo. Eu tenho, a Elise diz que eu faço muito assim, eu conto uma história grande para responder uma pergunta. E eu prestei atenção nisso esses dias. Aqui a senhora pode responder história longa, não tem problema, pode. Então é o seguinte, a Elise, ela falava assim, quando ela tinha 3 anos de idade, ela dizia, eu vou ser jornalista. E aí eu não punha aquilo na cabeça, passou tal, e quando ela foi fazer vestibular, e ela só fez para São Paulo. E ela já dizia aos 15 anos, eu vou morar em São Paulo. E aí, quando ela prestou vestibular só para faculdades em São Paulo, aí eu falei assim, ela vai para São Paulo. Quando a gente veio para Nova York juntas, foi a primeira vez, veio a família toda, ela disse assim, eu vou morar em Nova York. Aí eu falei, não vai, estava no começo da faculdade, e aí ela não tinha feito inglês, porque ela já tinha tido várias oportunidades, e ela nunca levava o inglês a sério. Nunca. Aí eu falava, ela não vai vir, não tem inglês, está em época, 18 anos, ela não vai, ela vai terminar essa faculdade. E aí ela veio sozinha depois disso. Aí o pai dela disse, se você ficar lá, eu vou te buscar. Verdade, 2008. Isso. E aí, então, ela falou, eu pensei 2 vezes. Meu pai é bravo. Se ele for me buscar, eu tô perdida. Ela veio 2 vezes. Então ele te buscou? Não. Em 2006 a gente veio todo mundo junto, a família. Tá. 2008 eu vim sozinha, para 20 dias.
Aí meu pai falou, se você ficar 21 dias, eu vou lá te buscar. Falei, eu não quero meu pai me buscar, não, porque ele é bravo. Eu voltei pro Brasil. E aí depois ela disso, veio para Nova York. Em 2015, para morar. Exato. E aí... eu vim para 6 meses no máximo, né? Meu pai tá aqui. Meu pai tá aqui no sul. É isso que eu já ia falando isso. Ela não veio para morar. Ela veio para estudar. E ela disse 4 meses. Para ele, ela falou 1 mês. Mas a Elis já não sabia que ia ficar aqui. Não, a minha intenção era ficar 1 mês. Aí os meus tios falaram, olha, se você quiser ficar aqui o tempo da sua permanência, que é 6 meses, né? Pode ficar aqui em casa por 6 meses. Aí eu falei pra minha mãe, vou ficar aqui 4 para não dar problema com visto, depois eu volto. Só que quando completou 4 meses, alguém me falou, sabia que tem como dar seu visto de turismo para estudante? Aí eu falei, peraí, se tem como eu ficar aqui legalmente, eu vou fazer, eu vou tentar. Aí eu tentei todo o meu processo sozinha para mudar o meu status de turismo para estudante. Liguei para minha mãe e falei, então. Mas a senhora conta pro pai ou eu conto que eu vou ficar? E aí eu não respondi o lado bom, né? A pergunta que não quer calar agora, porque agora a Elis pensa em viver aqui. Sim. Como que a senhora lida com isso? Sabendo que, tipo assim, a Elis vai estar sempre nos Estados Unidos e eu lá do Brasil. Depois do casamento, eu falei, eu sei que ela vai ficar por lá, não tem como. E devido às entrevistas que ela deu em 2 revistas, né? E uma de Portugal, inclusive, são 2 de Portugal. Em Portugal 2. E aí eu estava lendo a última entrevista e ela diz num parágrafo, ela fala assim, o Brooklyn é meu lugar, é aqui que eu quero morar, é para cá que eu quero voltar. Eu comentei sobre isso com meu irmão. Aí ele falou assim, ela só falou na revista o que ela já dizia para todo mundo a vida inteira. Então ela já pensava em morar aqui no final da... Então eu já sei que ela não quer voltar. Mas essa possibilidade de vir, e daqui a uns tempos, com certeza ela irá, então é onde tranquiliza a gente. Entendi. Né? Faz sentido. Que aí eu pretendo conhecer netos que falem as 2 línguas. Vamos voltar lá pro meu pai. Vamos voltar. É mãe, né? Vamos voltar lá. Pelo amor de Deus. Mãe é mãe. Já, vamos. Passo cada vez. Saudade vai aumentar. Não, mas essa semana eu já consegui negociar entre ela e com meu pai, deles virem pra cá. Você falou 6 meses, né, pai? Daqui a pouco meu pai senta no sofá. Já estamos negociando. Então, assim, tem um jeitinho. Eu já sei que tem isso. Agora fica mais fácil ir e vir. E tem o Rondel, já conheci o genro, aí já estou em love, Rondel. Tem essas coisas que são interessantes, né? Eu acho que, principalmente a mãe a sua mãe já veio para cá quantas vezes? Você está ao mesmo tempo que eu aqui? Veio 2 vezes. Só. 2 vezes. Mas você vai com mais frequência para o Brasil. Então, acho que isso ameniza um pouco. Eu comecei a ir com mais frequência, assim, depois de um tempo. Depois de um tempo. Depois de juntar uma grana. Depois, porque tem, né, gente? Um processo. Teve um processo. Não foi tipo assim... Hoje em dia eu consigo ir com mais facilidade. Porque eu acho que minha condição financeira está um pouquinho melhor. Várias coisas estão melhorzinhas. Mas olhando para trás, eu sei que não era, tipo... Eu ia uma vez... A primeira vez que eu fui foi depois de 3 anos. E depois de 3 anos também que eu consegui trazer minha mãe. Tá. Então você ficou 3 anos eu fiquei sem 2 ver anos sua mãe. e pouco. 2 anos e um pouquinho. 2 anos e meio, uma coisa assim, sem ver minha mãe. Uau. Eu fiquei... Minha mãe veio no primeiro ano que eu estava aqui. Ela veio com 1 ano que eu estava aqui. Então, assim, isso ainda... Eu acho que isso também que ajuda, né? Que ajudou bastante de ter minha mãe aqui depois de 1 ano. Sim. E cada vez que eles vêm dá fôlego, eu acho, para continuar aqui. Eu nem sei se eles têm noção, assim, o quão... Não é só uma questão de matar a saudade, mas é fôlego para continuar, assim. Essa semana tinha um monte de coisa enrolada, por exemplo, sabe? Coisa que eu não conseguia concentrar para fazer, para entregar. E só deles estarem aqui eu consegui finalizar um monte de coisa que eu tinha enrolado, assim. Aí eu fiquei pensando, sei lá, era porque eu tinha dificuldade ou porque, sabe, faltava esse ânimo, esse fôlego? É a ansiedade que você não conseguia fazer. Você estava super ansiosa que eles estavam mas as coisas que eu tinha enrolado era, tipo, antes de saber que vocês estavam com visto confirmado, entendeu? Vou visto puxar a orelha renovado. Depois, Mas eram coisas Matei a saudade, vou puxar a orelha. Mas eram coisas que precisava, sabe? E-mails que eu não tinha disparado, por exemplo. Então, coisas assim. Do trabalho.
Ou da de vida, sabe? Coisas que você precisa resolver, assim, de documentação, de um monte de coisa boba. Sim, Título assim, de eleitor. Mas é porque, não, mas são coisas que demandam um tempinho. Você manda Nossa, energia. demanda energia. Nossa, mas agora você falando, tipo, me bateu, me lembrou uma coisa que tinha também umas coisas que eu queria resolver e eu tava falando com a minha mãe, tipo, nossa, parece que, nossa, quase 30 anos, eu preciso, né, eu sei fazer essas coisas, por que eu não vou e faço? Meu Deus! Aí ela falou, então, eu também tenho algumas coisas que eu quero fazer, nananã. As duas hiperativas, né? Diga-se de passagem. Aí ela falou, tá, você quer me ligar? Aí a gente faz no FaceTime, você fazendo. Eu falei, tá. Aí, Funciona. tipo, fluiu, assim, só aquele alicercezinho, sabe? é Aquela aquela- presença, tipo... Faz. É a você presença, né? consegue. É, exato. É isso. Vamos assim. saber. É poderoso. É isso. Às vezes é um puxutão que você precisa que não tem ali, né? A falta da família, a falta que a família faz, a falta que a mãe faz. Exato. E é isso faz que as falta. pessoas normalmente do Brasil também não conseguem entender. Porque é muito fácil ver o lado, tipo, o lado bonito, né? Das viagens que a gente faz, do rolê no Brooklyn que a gente faz. Mas tem também um pouquinho o lado pesado, que é esse. Que a gente, às vezes, não tem aquele empurrão que os pessoal no Brasil, sei lá, seja onde lá, que o pessoal próximo da família tem. Sabe? Da mãe falando assim, filho, eu vou lá, filho, e aí, tá tudo bem? Filho, e aí? O que aconteceu? Faz uma puta diferença. Eu acho que a gente não valoriza também, né? A gente Também e não é uma questão de não valorizo porque eu não quero, mas por não perceber Por não o quanto perceber. que isso faz diferença na nossa Sim. vida, assim. Porque Sim. almoço de família no domingo eu tinha toda semana, mas a partir do momento que eu não tinha mais, eu descobri o quanto que aquilo faz falta, assim. Faz. Quantas vezes liguei para casa de domingo chorando? Chorando, assim, porque família toda reunida, sabe? Então isso dói, assim, por mais todo mundo, a gente, é a vida do Instagram, né? Tá sempre sorrindo, tá todo mundo bem, mas a verdade é que no dia a dia, eu acho que a vida do imigrante mesmo, assim, no geral, no E- dia e a ainda- dia é pesado. E ainda que tem a internet, não é a mesma Não coisa. é a mesma coisa. E olha que nós nos falamos todos os dias. Literalmente. Eu Todos falo mais com a minha mãe do que com o meu marido. Se ela não dá um oi, eu já fico preocupado. O que aconteceu? Você não está em casa, você está com algum problema, você não está bem. Aí a gente sempre Se fala. eu não mando o dia uma todo. mensagem de dia 11h59, oi, Elis. Já sei que é. Mas qual que é o nome quando não tá brava? Oi, filha. Ah, Meu pai é a mesma já tirou coisa. da... Quando meu pai me chama de Elis, eu já falo, ih, Acabou. o que eu não fiz? O que eu deixei de fazer? Oi, filha. Oi, filha, tá tudo certo, a gente tá bem, mas oi, Elis. E pra você, Ruth? A minha, eu tô aqui, ela tá falando, eu tô tentando pensar um pouquinho também como que é com a minha mãe. Minha mãe sempre me chama de Ruth. Ruth? É. Ruth, minha mãe tem muito mania de falar assim, Ruth, minha filha. Quando eu tô fazendo alguma coisa que não faz muito sentido. Ela fala, Ruth, minha filha. O que você tá já sabe fazendo? que Ruth, minha filha. Ela sempre começa a frase assim. Ruth, minha filha. Ai, dona Renata, tem alguma coisa que te... Ela tem vários, na verdade. Tem o Mas Isa e o Isabela? Tem o... tem o Isa, tem o Izinha, quando ela quer alguma coisa. Izinha. Mas esse Oi Filha, Oi Isabela. Isabela já Não vai. Não cola. Vai dar ansiedade. E o que é engraçado é que isso mesmo. eu acho que os papéis às vezes também se mudam, né? Um pouco. Porque minha mãe sempre me deu muita bronca crescendo. E hoje em dia, esses dias a gente foi falar alguma coisa, não lembro sobre o que foi. Aí eu dei uma bronca nela. Aí Com no dia, certeza. isso acontece mesmo online, mesmo distante, isso acontece. Sim. Mas, tipo, exatamente, é bom o poder da internet exatamente por isso, né? Porque ainda Porque aí você a gente consegue... consegue dar bronca. Não, e consegue estreitar esses laços também. Não vou também. reclamar. Isso Consegue existe estreitar esses laços. É. E eu lembro que minha mãe, eu dei uma bronca nela. Eu falei, você tá vendo? Eu te dei uma bronca. Ela, nossa, os papéis mudaram mesmo. E mudam. Muda. E a gente nem percebe, às vezes. É uma coisa tão natural. É assim como, por exemplo, tenho a idade da mãe de vocês e eu tenho pai vivo, não tenho mãe, infelizmente. Mas eu dou bronca nele, então eu sei por isso. Os papéis invertem. Essa semana mesmo, até trazendo um pouco para Nova York, meus pais estão lá na minha casa, mas não estão no meu apartamento, mas estão no mesmo prédio, né?
Aí eles têm espaço deles e tal. Estão super de hotel de luxo agora. Estamos. Tá super bem lá, Merece. sabe? Muito Mas, por bem. exemplo, eu chamo eles pra ir jantar. Normalmente, quem me chamava pra ir jantar era Era- minha mãe, que me cozinhava. Olha que É beleza. verdade. Até quando eu tava em São Paulo, minha mãe ia pra minha casa, mas ela que cozinhava pra mim, entendeu? Aí essa semana, agora eu que faço janta, eu que pergunto que horário que quer Agora, jantar. Ó eu os tenho- papéis. Eu tenho uma perguntinha também falando dos papéis. A senhora pensa em vir morar aqui? Já pensei, mas, por exemplo, eu gosto muito daqui. Gosto. Hoje em dia eu penso o seguinte, tenho fator idade, né? Já sou aposentada. O que eu ganho, eu particularmente, o que eu ganho no Brasil, para sobreviver aqui seria muito pouco. Então, eu teria que ter um serviço aqui. Aí o Clemente já é aposentado também, só que eu gosto daqui, mas ele gosta de vir só para passear. O seu Entendeu? Clemente. Então, ele não ficaria aqui. Tudo caro. Uma pessoa sábia, né? Ele também é aposentado, por exemplo, mas ele não pensa nisso. Faz sentido o seu Aposentado que trabalha, vocês conhecem essa história? Nossa, minha avó, meu É. Deus, a gente teve que brigar com ela pra ela parar de trabalhar. É, aposentado. Minha avó que- também. Aposentado Tem que os não para de projetos, fazer ele tem projetos os de projetos engenharia, dele sabe? direto. Ah, mas que É legal. É. Exato. Mas eu Não falo pegando direto. peso. Não é? Mas pega peso também, não adianta. Ah, é. Não, pega peso. No dia deles virem pra cá, que por sinal a vinda foi um sufoco, vocês Nossa, acompanharam? uma história. Mas no dia deles virem pra cá, ele estava construindo a escada da casa do meu tio no Brasil, literalmente, sabe? Ai, que delícia. Me mandou a foto da escada. Eu falei, isso é uma escada? Ou seja, carregando concreto, né? Carregando cimento, essas coisas. Ah, então. não era de madeira. Não, não é. Tá pensando nos Estados Eu Unidos. tô pensando agora. no deck, nos decks. Ai, Oi, que Lisa. chique, gente. Brasil alvenaria mesmo. Não, tijolo, cimento, Cimento. concreto. No Brasil a gente fala de prédio de verdade, né? É verdade. Isso é porque ele diferente. deixou orientação para fazer a escada num dia e a pessoa montou a escada ao contrário. Ele, no dia de vir, no dia de viajar, aí pela manhã ele simplesmente estava desmanchando toda a escada, todo o molde, no caso, fazendo outro para encher o concreto. Nossa. Ai, Mas é. Trazendo para Nova York também, mãe. A senhora falou que gosta daqui de Nova York, que já pensou em morar aqui, né? Eu acho que até vem daí essa ideia. Não vem daí. As minhas tias moraram aqui também, as irmãs do meu Sim, pai. sim. Mas desde criança eu sempre quis morar aqui, né? Sempre. A gente indo pra casa do meu tio, minha mãe falou: Nossa senhora, vocês parecem que vocês estão correndo. Vocês não esperam a gente no supermercado, não esperam a gente pra fazer não sei o que, eu tô sempre correndo, tem tudo horário pra todas as coisas. E realmente, né? Porque, por exemplo. Mas não isso tô já me trabalhando. acostumei. Né? Não tô já me trabalhando, acostumei. mas é o ritmo de Nova York. A gente corre dentro de casa, né? É. É loucura isso, essa energia de Nova York, assim. Desculpa, mãe. Não, mas eu já me acostumei. A partir da segunda vez eu já vi que é tudo corrido. Mas é bom ouvir a senhora falando isso e ouvir a Elis também falando isso, porque assim eu lembro que eu não sou a única louca. Porque eu fui pro Brasil, minha mãe ficava assim: Ruth, minha filha, você é muito acelerada. Filha. A Isabela lembrou bem. Ela ficava: Ruth, minha filha, você é muito acelerada. Se acalma um pouquinho. E eu sempre me achei super calma. Olha só. Mas eu acho que eu entrei nessa rotina de Nova York que você nem percebe às Não vezes. percebe E a às sua mãe ali percebe. Ela já me mandou até pelo WhatsApp. Calma, Elis. Falei, nossa, gente, acho que eu tô acelerada. Muito. Acho que eu preciso dar uma relaxada, mas Assim, entra no supermercado, vai ali, já pega o que tem que pegar e sai. Ai, eu amo ver prateleira, eu adoro ver. Tá vendo as três juntinhos? Nossa! Eu amo uma pesquisa, uma comparação. Mas isso também é coisa de aposentado. Ai, gente. É coisa de mãe consumista. É coisa de confesso. aposentada, é boa. Eu confesso, eu sou um pouquinho consumista. A minha mãe faz isso desde sempre. Sempre. Ela vai no supermercado, ela passa em todas as ilhas do supermercado, Sim. ida e volta, assim, ó. Todas. Eu ficava... Desde criança que eu sou impaciente com o supermercado, né, mãe? Eu nunca tive, assim... Pior é chegar em casa e ter que voltar. Então, gente, já sai... Então, Eu normalmente saio com a lista pronta. Supermercado Eu normalmente saio com a inteiro. lista pronta. Você vai também no supermercado inteiro ou não? Você já vai, pega e sai? Ah, não. Se eu não pedir por Eu peço pelo aplicativo, eu nem Não, eu vou. hoje em dia, aplicativo é bom, mas eu gosto muito do presencial.
Eu gosto de escolher as frutinhas, sabe? Ah, De eu pegar também. frutas assim, É, falar, essa fruta é fruta boa, e essa não, vegetal. entendeu? Exatamente. O digital não dá isso, não. Na verdade, eu sofri bastante na pandemia porque eu tava acostumada a ir, escolher as coisas. E na época eu era vegana, né? Não sou mais. Mas aí, tipo, tinha horário pra ir, sempre tinha aquelas filas enormes. Aí o Whole Foods parou de entregar. E eu tava numa área do Harlem que é um food desert, né? É. Acho que a gente até falou é. disso. Que Não tinha como. não tinha como eu escolher realmente o que eu queria, de fato, comer. Era uma coisa... No aplicativo, aqui, pra mim, é o que funciona. E se não trouxer certo, eu simplesmente mando foto, falo, ó, a laranja tava feia, me devolve o dinheiro. Mas eu acho que ela tá de férias aqui. Quando eu também não conheço o local, eu vou ficar olhando, assim, admirando, ver o que eles Não é? têm, ver o Eu que eles não também têm. acho. Ela tá de turista, parando pra pensar nisso. Não, eu- No Brasil, a senhora faz faço. também, né? Faz. Esquece. Faço. Tentou O que dá para comprar online, eu compro também. Então, eu gosto das duas Ah, coisas. tá. Mas eu Não, faço. mas eu levo em consideração. Eu tô tendo paciência de... Hoje eu fiquei com paciência na loja. Verdade. O que a senhora vê da senhora nela? Uma pergunta que tem nada a ver, eu mudei Ah, completamente. mas- Eu quero não. saber. Mas eu quero saber. Porque eu acho que a Elis hoje- também é a pessoa que é, porque ela também teve muita influência da senhora. A senhora consegue enxergar isso? Tipo, o que a senhora... Eu consigo enxergar, por exemplo, eu estive vendo, ela não gostava de ser dona de casa. Eu gosto, realmente eu gosto. E aí, hoje em dia eu vejo que ela, por exemplo, ela cozinha, coisa que ela não gostava de fazer. E ela sempre fez isso muito bem. Tá virando uma dona de casa, tá vendo? Tava ali Sou escondidinho. uma perfeita dona de casa. Você não tem Tava ali noção. escondidinho. Eu vou confessar, eu amo cozinhar. E ela também, agora ela cozinha muito bem e agora eu estou vendo que ela está gostando de fazer isso. Às vezes em atitudes, por exemplo, e aí eu gosto de pesquisa, eu gosto de saber exatamente o que eu vou fazer e tal. E eu vejo ela com muitos detalhes em relação ao serviço. E eu sempre fiz muito isso. Eu sempre dei muita importância ao meu trabalho, muito. E a Elise, então, ela é muito, vou dizer assim, correto também, mas ela é muito detalhista, ela sempre foi. E nesse sentido, em profissional, ela sempre é. Eu gosto muito que o meu serviço seja bem feito, eu acho que ela também. Eu percebi isso pelas as suas fotos de Instagram, porque eu fui fuçar. Você viu, viu? Eu vi, nossa, gente, cada prato, só a colocação das coisas. Eu falei, gente, essa mulher Você tem que ver os natais. tem que fazer umas aulas, assim. É, tem que Deixa eu ver os natais do Natal. Deixa eu cutucar um pouquinho. E os defeitos? Os defeitos. Não, a gente tem. Eu, por exemplo, ela me falou, mãe, a senhora conta uma história muito grande para chegar na pergunta final. Mas ela também. Sou jornalista, gente. Eu tenho que detalhar o negócio. Só que eu só tenho uma diferença. É que ela conta toda a história para depois falar o final. Eu já falo o que aconteceu e depois eu conto toda a história, entendeu? A história vai ser longa, mas assim... Você não vai estar ansioso pra eu saber. entendo. E aí? Eu vi que eu não tinha visto que a Ruth estava machucada. Mas se eu for contar o que aconteceu com o dedo da Ruth, eu vou falar assim, ó, a Ruth machucou o dedo porque blá, 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 blá. A história é Mas longa. aí o suspense. Não, o não drama. dá. Você já viu? A Jornalista, novela. jornalista põe na manchete, né? Você já sabe o que aconteceu. Você lê porque você fala, nossa, como será que foi? Talvez porque você também é uma jornalista mais acadêmica. Então- Sua mãe... É ela uma foi- jornalista não acadêmica. Mas é o seguinte, Ela que é Isso, professora. eu acho que é isso. A gente prende a Ah, atenção do professora. aluno e aí você dá a parte final para ele memorizar. Então, eu acho que eu acho que é tática. Eu que costume. sou fora da academia, ela que é acadêmica, entendeu? É o contrário. Diferentes objetivos, né? É, Sim. mas você falou isso, olha que interessante, porque até em casa, assim, eu não sei o que eu falei esses dias lá em casa, que aí eu virei pro André e falei assim, nossa, tô me tornando a pessoa que eu mais temia, tô igualzinha a minha mãe. Olha, Idêntica à minha mãe, assim, vários detalhes, várias coisas que eu falo, assim, até o jeito de falar. Eu acho que a minha voz tá começando a ficar parecida muita com a da gente minha diz mãe. que é muito parecido. A minha da minha mãe é idêntica. É? Ninguém sabe quando a gente atende o telefone quem é quem. É, isso Nossa. eu tenho. Eu lembro minha mãe dessa também. época. Muita gente Ninguém. diz que é isso mesmo. É, Muito eu parecido. comecei, eu falei, a gente ficou quase, a gente sempre fica mais de uma hora no telefone, mas teve um dia que a gente ficou um tempão no telefone e eu falando pra senhora de várias coisas que eu via sempre na minha mãe e que eu não pensava que eu iria ser como a minha mãe. E hoje, assim,
não vou falar pagando língua porque eu não acho que seja coisas ruins, entendeu? Mas, literalmente, tudo que eu via da minha mãe antigamente, eu faço hoje. Literalmente, assim. Mas eu ainda tenho a parte aventureira que é do meu pai também. Então, Sobre o que a senhora vê na Elis, que são características suas e defeitos também. Mas eu tenho pensado bastante num conceito de essa coisa de mãe, né? Que a gente tem um elo tão forte, principalmente com filhas. Como que a senhora enxerga essa linha tênue de onde a mãe termina e a gente começa, e sim. você consegue soltar esse ser para o mundo para cumprir a missão dessa pessoa que ela é? Então, morar nos Estados Unidos. ficar fora de Fazer casa tudo por isso. anos. Como é isso? a Elise é o seguinte, ao contrário do irmão, mas ela sempre foi muito independente, muito. E ela sempre, assim, eu disse aos 3 anos, ela dizia que ia ser jornalista. Aos 3 anos, eu acho que teve, assim, umas 10 pessoas em volta de mim dizendo, deixa ela ir para a praia, deixa ela ir para a praia. Mãe nenhuma deixa a filha de 3 anos ir para a praia sozinha. Só 3 anos? 3 anos. Mas peraí, Com sozinha quem, como? gente? Sozinha, que eu digo, sem os pais. Porque estava minha sogra, minha cunhada, tudo. Mas eu penso o seguinte, quando eu estou com o filho de alguém, eu fico só do lado com aquele menino, com aquela criança, eu não solto um minuto. Na praia, então, eu acho que era provável que ele não ia colocar o pé na água, coitado da criança. E aí eu falei, tudo bem, se ela vai, eu não estou dando autorização, mas ela foi. Ela foi, e a partir daí, então, a Iris sempre foi independente, ela foi embora aos 17 anos, ela tinha simplesmente uma aparência de criança. Hoje em dia, ela tem um corpo de mulher, tudo, mas ela tinha sempre aquela criança miudinha, aquela coisa muito frágil. E aí eu falava, meu Deus, essa menina não vai ficar longe de casa. Tadinha. E eu aprendi a soltar isso, Isabela, foi nessa idade, de faculdade. Então, eu vi que realmente ela precisava sair, ela precisava ir embora, ela precisava crescer, a gente tem que saber que os filhos crescem, que passam essa fase de adolescência e vai ser jovem, mulher, e não tem outra maneira. Se bem que meu filho ficou até os 26 anos em casa, e aí eu quase murchei de chorar quando ele foi embora, essa que é a verdade. Então, Peraí, essa gente. linha... Quando ele foi embora, meu irmão mora 8 minutos da casa do meu pai. Casa dos meus pais. Foi embora. Quando ele foi embora. Eu pensei que ele tava em outro país. 8 minutos da casa dos meus pais. Ele não mora mais. Se dirigir devagar ainda. E aí eu vejo o seguinte, a gente tem que dar essa independência, a gente tem que dar essa confiança. Eu tive mãe até os 17 anos e ela morreu, e aí eu me vi responsável por muita coisa. Então, eu vi que eu tinha condição. Na época, a gente achava assim, não vou dar conta, minha vida acabou, tal. Assim como da Elise, ela tem que começar, né? Hoje em dia, a gente sempre tem uma fase assim. Na escola, eu tive melhor amiga, no serviço, eu tive melhor amiga, e hoje eu falo para todo mundo, minha melhor amiga é minha filha. E minha melhor amiga é minha mãe. Eu conto muita coisa para ela, muito. A senhora ia falar tudo, mas a senhora Tudo. segurou. Não, Eu ia porque dizer- também tem um limite, né? Não Claro. quero saber detalhes. Eu sei, eu tô zoando. Então, tem coisas que a gente fala assim, tudo é por isso. Tem algumas coisas que a gente segura, tem algumas tristezas que não tem necessidade de dividir, não é? Então, eu acho que isso é que não seja o 100%. Mas hoje eu tenho melhores amigos como meu filho e minha filha. Muito. Coisa linda. Gente, eu falo pra vocês, eu sou iluminada demais. Qual que é o nome do seu irmão, Elis? Eduardo. Filhos aqui? Olha, eu tô suando aqui Por quê? eu tô De calor mesmo? emocionada, de calor, emoção. Fico pensando, será que tá de acordo? Tá lindo. A minha mãe Tá ela é ótima na frente da TV. Não é? Perfeccionista. Respeito. Não, verdade. ela é... Qual que é a palavra? Tem uma palavra. Não, é preocupada mesmo. Passaram tantas jovens aqui com tantas histórias. E a senhora com a da senhora também. E é Também, linda. mas A da olha, minha mãe é bem bonita. E a gente podia também falar. Qual é a pra sua aqui tem tempo história? pra tudo, é. minha história. Como toda história, sempre tem um pedacinho triste, mas é o seguinte. Eu sempre fui. Minha mãe não tinha instrução alguma. Minha mãe não sabia ler nem escrever. Ela não assinava o próprio nome.
E depois de um tempo, com um curso que teve no Brasil que o governo oferecia, chamava Mobral, e que muita gente entrou e que não deu resultado algum, ela conseguiu pelo menos escrever o próprio nome, assinar o próprio nome, porque era assim, ela escrevia, mas ela não sabia nem o que estava escrito, essa que é a verdade. E ela sempre incentivou muito o estudo. Ela dizia que estudo é importante na vida de toda pessoa, diferente de algumas mães da idade dela. Ela dizia sempre isso: estuda sempre, faça sempre o melhor, aproveite cada instante na escola. E eu sempre estudei em escola particular. Então, eu estudei, ouvia muito isso, e aproveitei muito isso. Não sabia que aos 17 anos ela, né, que eu não teria mais, que ela iria faltar. Ela morreu com 40 anos de idade. A senhora é filha única? Eu tenho mais um irmão, o Alexandre. Ele vive aqui no, É mais novo? nos Estados É Unidos. verdade. É mais novo que a senhora? Ele é mais novo. Mais novo, e na época ele era mais novo. Ele é 6 anos mais novo do que eu, então ele tinha 11 anos na época. Ele ia fazer 11 anos. Aí ficamos nós dois e meu pai, que, na verdade, precisou de mais suporte do que a gente. O seu pai? Em Poços de Caldas mesmo? Em Poços de Caldas. E aí, resumindo, estudei realmente. Eu fiz química, estava fazendo química na época. Só que eu queria fazer química porque eu queria fazer odontologia. E depois eu vi que é o seguinte, que eu estava sonhando muito, porque eu já não tinha mais minha mãe. Eu não tinha condições de continuar os estudos e cuidar de casa, do meu pai, do meu irmão. E era tempo integral, faculdade que eu queria fazer. Então, eu falei, eu vou mudar totalmente o que eu gostaria de fazer no lugar de, ao invés de ser dentista, o que eu faria. E eu vi que eu gosto muito de ensinar. Então, e a gente não diz assim, ensinar, porque o professor aprende e ensina, essa que é a verdade, é uma troca, né? E aí eu vi que aquilo me satisfazia. E eu fui fazer, estudando e trabalhando, à medida do possível, corri atrás de bolsa, porque aí já não dava mais, já não tinha mais mãe, né, para poder ver isso. Minha mãe morreu de câncer e a gente gastou tudo que tinha e o que não tinha, porque estava no começo e a gente achava que ia dar certo, que ia salvar, e não deu. Então, eu estudei muito e me formei. Quando eu me formei, que eu fui para a faculdade, que eu fiz matemática, Ô, mãe, o curso desculpa acabou. te interromper, mas o tio Eduardo também faleceu antes da avó, né? Sim, eu tive um irmão que era um ano mais... tive um irmão. Mais um irmão, né? Ele era um ano mais velho, mais novo do que eu. E aos 16 anos ele morreu. Nossa. Meses antes da minha avó, né? 11 meses Ele antes. morreu do quê? Desculpa a pergunta. Quando ele tinha 3 anos de idade, ele caiu e ficou com foco. E aí, até que descobriram isso, ele tomou muito remédio desnecessário, fez muito tratamento que não devia. Quando o médico descobriu, eu acho que foi um mês antes dele morrer. E aí ele desmaiava. Ele tinha, no caso, era Epilepsia? epilepsia. E ele, a noite toda, ele desmaiou a noite toda e até que morreu disso, não tinha mais forças. Essa que é a verdade. Então, ele morreu aos 16 anos. Aí ficamos minha mãe, meu pai, meu irmão e eu. E minha mãe morreu 11 meses depois. Então, a partir daí, aí comecei. Terminei o curso de Química e fui fazer matemática, que era o que eu gostava, e trabalhando durante o dia. Então, eu trabalhava de segunda a sábado, das 8 da manhã às 6 da tarde. E depois disso ia para a faculdade. Só que o curso de matemática acabou exatamente no ano em que eu virei bacharel. Era 2 anos e meio, bacharel em matemática. E aí eu fiquei... É um curso completo. Mas aí eu fui fazer o quê? Eu fui dar aula, que eu gostava, né? Que eu tinha dito antes, de matemática. Fui dar aula de matemática e resolvi fazer o curso de biologia, complemento. E aí eu tinha, assim como jornalismo, como engenharia, eu tinha um leque enorme para escolher o que eu queria. Eu falei, vou para a área da saúde, do meio ambiente. Não, eu resolvi continuar dando aula mesmo. E depois disso fiz a segunda faculdade, mas a Elise e o Eduardo já eram nascidos. Eu fui na formatura da minha mãe. Ela foi na minha formatura. Da minha mãe e do meu pai. Isso a senhora... Posso perguntar a idade que a senhora já tinha? Eu já tinha 38 anos. A senhora teve a Elis com que idade? Eu tive a Elis com... Pode parar de fazer. Não, só quero saber, para entender toda a história. Eu ia fazer 26 anos e o irmão dela nasceu quando eu já tinha 33. Então, eles são uma distância... 8 anos. Eles são uma distância bem longa um do outro. E aí, eles já tinham... A Elis já era um pouquinho...
Quando ela foi na formatura, ela já entendia bem. Já Eu tava de aparelho, eu tinha 13. É, Eu lembro que todas as fotos eu tô de aparelho. exato. E aí, quando eu me formei da segunda faculdade, então, eu estava dando aula, mas eu fiquei como vice-diretora um tempo da escola e depois como diretora, fiquei 10 anos. E me aposentei. Me aposentei. Então, com tudo isso, eu fiz faculdade nesses 2 períodos, nessas 2 faculdades, com 2 filhos, trabalhando antes, que aí minha mãe tinha morrido, então eu trabalhava, estudava, e tinha meu pai e meu irmão para cuidar. Então, sempre foi assim. Mas eu nunca desisti, porque eu falava assim, eu preciso estudar, E preciso posso estudar. fazer uma pergunta? A senhora tinha a presença de alguma mãe, tipo uma tia na sua família, que te inspirou nesse momento, que te ajudou, que te acolheu? Ah, sim, eu sempre morei do lado da minha sogra. E a minha sogra sempre foi muito minha amiga, mas muito mesmo. Tudo que eu precisava, eu podia contar com ela. Então, incentivo, então, era demais. Quando eu fui tirar habilitação para dirigir, e aí todo mundo aí dava, não dava para ir e tal, ela falou assim: eu também quero dirigir, e eu vou junto. E no Brasil a gente faz primeiro psicotécnico, depois você faz a prova escrita, né? E depois sim. você vai fazer na rua. E a gente fez o psicotécnico junto e depois do resultado, e ela passou, nós fizemos no mesmo dia, tá? Ela passou, e eu falei assim, olha, a primeira aula nossa, nós fizemos o teste também escrito, e ela passou, e a primeira aula nossa está marcada para tal dia. Ela falou assim, eu não vou fazer. Eu falei, mas nós fomos até aqui. Ela falou assim, não, isso era só incentivo para vocês juntos. Para você ir para frente. Nossa! Eu só queria que você dirigisse, agora você continua. A Elis fica comigo, eu tomo conta dela. E era só a Elis que tinha nascido até então. Então, eu aprendi a dirigir com isso. Eu sempre contei com ela, sempre. Então, eu não tinha mãe, mas ela sempre esteve ali do lado como mãe. A sua sogra, isso com que idade? A Ruth está chorando. Eu também. Aí eu já tinha... eu tirei a carta exatamente com 30 anos. Com 30 anos de idade. Eu já tinha. Foi aí que eu aprendi a dirigir. Aí o que a gente vai vendo assim, a gente sempre quer que o filho tenha mais que a gente, faça mais que a gente. Quando ele fez 18 anos, eu falei, vá dirigir, aprenda a dirigir, isso é necessário, é preciso. E ela simplesmente realmente fez as aulas, tal, com 18 anos, a Elis conseguiu, ela teve a habilitação dela. A primeira vez o pai dela foi esperar na rodoviária, e aí já estava com a carta na mão, que chegou em casa, ele falou assim, leva o carro. Eu não esqueço disso. Então, e meu filho a mesma coisa. Meu filho também, e ele estuda muito. Isso é a característica dos dois. Ele é engenheiro hoje. Então, ele é engenheiro, fala 3 idiomas. Ele fala Por 3 isso que ele não sai na idiomas, então. rua. Não precisa. Pra quê? Imagina a casa dele, ser engenheiro. Rico! Eu também não sei. Inteligente pra caramba. Não, imagina. Ele é. Você quer ser rico ou você quer ser jornalista? Ele não gosta. Ele achava que ele não gostava de matemática. No entanto, é engenheiro. Muito bom. Uau. Mas é uma super... eu acho assim, a história da minha mãe, ela me dá forças, né, para fazer tudo que eu faço, sabe? A história da minha mãe é emocionante. A história dos meus pais é muito emocionante. Meu pai também... Eu já contei aqui a história do meu pai no 2º episódio, eu acho. Então, os meus pais, sabe? O fato de eu ter crescido nessa casa, sabe? Pais pretos, lutadores pra caramba. Sim. Não me dá o direito, e isso não porque eles colocam pressão, meus pais nunca colocaram pressão pra... Sabe? Minha mãe é professora. Nunca que eu vou levar o dever de casa para minha mãe para ela me ajudar com o dever de casa, porque na minha cabeça era minha obrigação saber porque eu tenho os pais como eu tenho, entendeu? Então, assim, a minha pressão é minha mesmo, mas para mim é como se eu não tenho direito de falhar, eu não tenho direito de ser menos, porque eles me deram uma condição de vida que muita gente nem sonha em ter, Sim. entendeu? Então, assim... Quando eu falo que eu sou iluminada e privilegiada, sou mesmo. Porque eu nunca passei nenhuma dificuldade, nunca tive problema de pensar, amanhã não tem alguma coisa, ou não posso fazer tal coisa. Eles sempre me encorajaram
a fazer o que eu quisesse. Tanto é que minha mãe falou, com 3 anos eu falei que eu fui pra praia, com 3 anos, com a família do meu pai. Eu falei que ia mudar para São Paulo, eu mudei. Falei que ia vir para Nova York, eu vim. E ele sempre do meu lado, mesmo meu pai não suportando a ideia de eu morar fora de casa, ele nunca me impediu, entendeu? Então, assim, quando eu falo que eu não tenho direito de falhar, apesar de eu ter, né? Naturalmente, todo mundo tem direito de falhar. É por isso, assim, que a história que eu tenho dentro de casa, né? Ó, a peça rara que eu tenho dentro de os casa. detalhes bons eu contei. Não, é muito... E sem contar também que eu vejo... Às vezes eu vejo, sabe, muita gente... É o que a gente estava falando daquela coisa de percepção da valorização, né? A gente não valoriza o que a gente tem. Sim. E não porque a gente não queira, é só porque está presente. E aí, eu acho que eu cresci com isso também, sabe? Toda vez que eu tomo uma decisão, que eu vá tomar uma decisão, eu sempre penso, meus pais vão gostar disso? Eu já falei isso com vocês. Eu sempre penso, o que meu pai e minha mãe vai falar se eu fizer tal coisa ou não fizer tal coisa, sabe? Ou depois que eu fiz, eu falo, nossa senhora, meus pais não vão gostar dessa coisa, assim. Então, essa valorização, essa percepção, sabe? Eu dou muito valor nos pais que eu tenho. A sua sogra ainda tá viva? Tá, Sim. a minha Então, avó... feliz Dia das Mães também pra senhora. Sim, Sogra, feliz Dia das Mães. Ah, gente, minha avó é... E minha avó é meu é tesouro. isso que é o bonito da palavra mãe, né? Porque tem tantos significados. Tá muito além do estado civil, tá muito além de uma certidão de nascimento. Muito além. Porque só a sua, querendo ou não, também você teve um acolhimento ali que só uma mãe poderia dar pra você. Sim. A minha mãe também ela sempre me deu um acolhimento como mãe solteira, porque minha mãe é mãe solteira, assim, eu fui criada por mãe solteira, eu não tive essa estrutura de família. E é bonito de ver isso, inclusive, que a gente vê muitos dois lados. Eu sempre fui acostumada só com o lado da minha mãe, o que é pesado também pra ela. Eu sei que não foi fácil pra ela, mas ainda assim ela sempre esteve ali, sabe, me acolhendo, Sim. sabe, nunca deixou nada faltar, sabe, sempre fez o possível e o impossível pra me dar o que ela não teve. É mãe. É mãe. É mãe. Eu tenho certeza que a mãe da senhora, a senhora, sua sogra, também tentou sempre dar o possível, mesmo ela Sempre. sabe. Mesmo tendo um sangue ali. Que no final hoje tem, né? É. Nos uniu. É verdade. Tem minha mesmo. avó... E a minha avó é mãe de tanta gente. Minha avó, além de tudo, é mãe de santo, entendeu? Então, assim, ela é mãezona mesmo. Tem mãe, tem filho de toda a vida, da Todo cidade mundo chama ela de inteira, mãe. assim. Várias vidas. Você, então, praticamente tem duas mães em uma, né? Eu tenho. Eu tenho. Realmente. Eu tenho. Que ótimo. De mãe, eu tenho uma mãezona. Tenho a minha avó. Tem duas vozes em uma. Você tem duas Tem vozes duas vozes em isso que eu uma, quis dizer. E ela tem Tem. 95 anos. Ah, qual que é o nome? Desculpa, eu perdi o nome. Dona Orlanda. Dona Orlanda. Feliz Dia das Mães, Dona Orlanda, novamente. E a minha avó tá com Alzheimer, né? Que é... Ela está. A minha avó, pela primeira vez, ela não me reconheceu. Desde que ela tem Alzheimer. Pela primeira vez, ela não me reconheceu. Há 2 semanas que a gente estava no vídeo, ela não me reconheceu. Ela falou, essa não é a Elis, não. Mas pelo menos... Não, eu chorei horrores, né? Já tô aqui chorando de novo. Eu chorei horrores, assim, na hora. Mas aí depois passou um pouco, porque eu falei, pelo menos ela lembra quem é a Elis. Porque ela falou, essa não é a Elis. Se ela tivesse falado, não sei quem é... Ela sabe que existe a Elis. Talvez então, a fisionomia mudou. porque ela deve pensar em mim criança, sabe? O Clemente está ali, ele pode até falar. Ela não esquece jamais quem é Helenice. Nunca. Ela sempre... Não, ela pergunta esqueceu. pra mim, inclusive, mesmo quando ela não sabe muito bem quem eu sou, onde eu tô, ela pergunta, e cadê Helenice? É sempre assim, sempre pergunta minha mãe. Então, Passão dela. Pergunta, é isso. sempre pergunta. Ah, gente, Vamos trazer. eu tô aqui segurando choros. Vamos trazer seu pai. Trazer seu pai. Eu lembrei também de uma tia minha, que ela não esquecia o nome da... Tipo assim, ela chegou uma certa idade que ela já não lembrava de nada que tinha acontecido. Mas ela lembrava o nome de todos os netos, os tio-netos, eu não sei como fala isso. Ela lembrava o nome de todo mundo e a data de nascimento de todo mundo. Uau. Todo mundo. Se você perguntava qualquer coisa pra ela, ela não sabia, mas ela sabia a minha data de nascimento e ela era minha tia-avó. Ela sabia a minha data de nascimento, ela sabia a data de nascimento do meu irmão, tipo, de todo mundo da família. Incrível. Era muito incrível. Olha como fica. Mas... Traz seu pai. dá até pra não cortar e também... Depois, ele já falou que não quer vir, mas a gente tenta. Mas, Por quê? Não sei. Mas Senhor uma Clemente. Logo, ele que é tão... Eu ouvi dizer que o senhor é super falador. A gente quer conhecer... Não, a gente quer conhecer esse outro lado da Elis, o lado falador, meu o lado Deus do céu. também. Mas
antes um pouquinho da gente encerrar, eu só queria que a senhora deixasse uma mensagem para outras mães que têm suas filhas e filhos aqui nos Estados Unidos, não só aqui, né, mas no mundo, assim, que tem filhos e filhas que são independentes e distantes. Independente. Eu não gosto dessa palavra, não. Porque eu dependo da minha mãe até fazer transferência bancária, gente. Eu não sou nem um pouco independente. Ela é assim. O que é curto. Eu vou ser breve. O que eu gostaria de dizer a todas as mães é que eu posso entender o coração de cada uma delas, porque mãe sabe o que se passa no coração da outra. E que os nossos filhos distantes tem o lado bom e ruim, e que prevaleça sempre o bom, que é aquilo de aprender coisas novas, de crescer, de melhorar, de ter simplesmente aquilo que eles sonharam para eles, que toda mãe deseja, que o filho alcance o seu desejo, que o filho seja feliz. Então, para aquela mãe que tem um filho distante, eu queria muito que cada uma delas tivesse dentro do seu coração nesse momento felicidade em ver que o filho pode sempre melhorar. Que a gente sempre espera isso, que o filho da gente esteja feliz. E que essa distância seja assim, algo para que a gente sempre renove, todos os dias, aquele amor que já é incondicional, que não cabe dentro do peito, e que a gente possa falar assim, a gente se vê logo. Uau! Acho que a gente encerra, não tem nem... Sim, não tem mais o que acrescentar nem tirar. Oh, mãe, obrigada. Com certeza eu vou ter mais alguma coisa, mas depois eu falo, podia ter falado. A senhora põe no comentário.